Então, pessoal, já começaram a aparecer aí os extintores de lítio, né? A bateria íons de lítio é classe D, material pirofórico que queima em alta temperatura, e esses extintores são para extinção de íons de lítio. O problema é, um carro com bateria em chamas já não é um princípio de incêndio, tá? Então, extintores se usam para combater princípio de incêndio. Se você tem um material que é classe D, material pirofórico, combustão instantânea, isso significa que sem a roupa de aproximação do bombeiro militar, e que o bombeiro civil também usa, sem aquela roupa de aproximação, você não vai conseguir nem chegar com esse extintor perto do veículo. Outra coisa, se esse veículo estiver na garagem, tem a rede GNV, as pessoas falam que não é gás GNV, na verdade é o mesmo gás que tem no veículo, só que a diferença são as pressões. No veículo se trabalha com alta pressão, na rede é uma outra pressão, mas é o mesmo gás, tá? Na rede. E imagina você dentro de uma garagem com instalação GNV. A primeira coisa que vai acontecer é o acionamento do SPK. Os sprinklers vão ser acionados, o que vai causar inúmeras explosões, porque a água não é um agente extintor para classe D. Você sabe lá que o magnésio, roda do carro lá de magnésio, você sabe que quando a água bate ali, ela causa explosões, não tem eficiência a água nesse sentido. O que seria ali eficiente seria a manta do bombeiro por cima para reduzir a temperatura e a água por cima para poder reduzir a temperatura. Só que o material que é expelido pelo lítio, que é o íon de lítio, está sendo expelido no ar. Se você não tiver a roupa de aproximação, eu não sei, é pouco falado, mas eu creio que esse material possa fazer mal a gente, E você vai ter uma reação em cadeia, porque há veículos que o cilindro de GNV ficam externos, Então, a irradiação do calor desse veículo por um veículo próximo pode pegar nos contatos, das ligações do veículo GNV, que se tiver ali na parte, eu não sei como é que é bem o funcionamento de GNV, mas eu vejo os cilindros ali na carroceria do carro. E os tirantes os elementos que tem naquele material ali podem ser atingidos pela irradiação do calor, desse veículo, e vai sofrer uma reação em cadeia. O veículo estiver próximo de motos, combustíveis que estiverem perto, a irradiação de calor vai causar uma reação em cadeia. Motos que estiverem perto, que sejam de baterias elétricas, também vai ter uma reação em cadeia. Então, é comum, quando um carro está em chamas, em alta temperatura, em um espaço confinado que é a garagem, a quantidade de fumaça será enorme. A água do SPK vai jorrar sobre esse elemento. Explosões vão acontecer, ou seja, elementos vão ser lançados para outras direções e vai pegar em outros veículos, E elementos em chamas vão ser jogados, então já sabe que é uma tragédia anunciada. Os nossos extintores comuns de PQS e CO2 e de água, o CO2 e o PQS são classe B e C. O CO2 ele é mais útil na classe C, que são materiais elétricos, e o pó químico classe B, que líquidos inflamáveis. Eu até acho que se você tivesse um vazamento de gasolina numa garagem, onde tem gente que às vezes fuma, ou onde os vapores da gasolina podem entrar em contato com algum quadro elétrico, ou alguma lâmpada quente, porque essas lâmpadas LED não são frias totalmente, tem partes dela que são quentes, então eu achava até viável, por prevenção, utilizar o PQS no combustível, que ele vai quebrar a cadeia do combustível, ao invés da pessoa jogar água e sair lavando ou misturar com algum componente químico ali e acontecer alguma coisa enquanto a pessoa está lavando aquilo ali. Então, eu acho que por forma preventiva, eu sei que é questão de custo, mas é mais importante a prevenção, já jogava o PQS no combustível ali esparramado para poder quebrar essa cadeia e depois fazer a eliminação do mesmo. Porque a tendência é da pessoa tentar lavar e empurrar aquilo para dentro de um bueiro, e vai que tem ali dentro de um bueiro um cigarro aceso ali, que possa ser suficiente para acender. Eu não sei se um cigarro aceso seria suficiente para acender a gasolina, porque conforme tu vai, a gasolina não se mistura com a água, não. Ela vai você vai espalhando, ela vai
ela não se conecta com a água. Então pode acontecer naquele momento da pessoa estar lavando, acontecer um incêndio, não sei. Então, tudo tem que ser pensado. Eu tinha falado sobre isso, até o rapaz do vídeo que mostrou esses extintores falou que o objetivo era fazer o agente extintor direto na bateria. Óbvio, uma bateria que se sofrer uma rachadura, né, vai ter combustão instantânea, vazou o elemento ali, sofreu alguma sobrecarga também, vazamento de íons vai causar explosão, vai causar o incêndio, né, porque a combustão instantânea é isso. O material de dentro do lítio, que já deve estar aquecido a uma certa temperatura, porque essas baterias, lembra aqueles celulares antigos da Ericsson? Você entrava dentro do frigorífico, o celular parava de funcionar, a bateria ficava viciada. Aí tu tinha que dar um choque na bateria de 12 volts, né, um carregador, para aquecer de novo aquele material. Por quê? Porque dá queda brusca de temperatura. Então, eu não lembro que material usavam naquelas baterias da Ericsson, dos celulares da Ericsson. Mas quando você entrava no frigorífico, dava queda brusca de temperatura, a bateria ficava viciada. Eu creio que no material lítio também seja assim. Dentro dele deve já ter a temperatura. Em contato com o ar, o próprio íon já vai entrar numa reação. Eu não sei se libera hidrocarboneto, eu não lembro bem o material que libera, eu estava estudando sobre isso, mas que em contato com o ar ele pega fogo. Se você furar uma bateria de celular, pega fogo. Fones de ouvido, não pode ir na boca da criança. Fones de ouvido sem fio, bateria de lítio. Aquelas baterias de computador 2080, 2035, lítio. Criança engoliu, leva direto para o hospital, tá? Porque aquilo ali vai dissolver no estômago do teu filho. E se ela vazar e houver uma combustão ali, não sei se se naquelas condições pode haver, a pessoa queimar de dentro para fora, imagina. O suco gástrico de dentro do seu estômago é muito poderoso. Você não pode. Se uma pessoa tivesse com a barriga aberta, você botar a mão ali, cozinha a tua mão, porque aquele suco gástrico ele desfaz o alimento em líquido para que seu sangue possa absorver os nutrientes. Então, o suco gástrico é muito forte. Então, quando uma criança engole uma bateria dessa, já tem que levar no pronto-socorro, porque vai acontecer ali a deterioração daquela bateria e a criança vai se sentir muito mal e pode causar coisas que a gente nem imagina, tá? Então, sumiu a bateria aí, tá na dúvida, vai tirar um raio-x para ver se está na barriga da criança. Fones de ouvido, Bluetooth, esses fones de ouvido perigosos, né? Bateria de lítio ali. Quando está estufado, geralmente o troço não consegue fechar. Já peguei também tablets estufados, né? E a pessoa querendo fechar, pô, se rompesse aquilo ali, a pessoa poderia pegar fogo. Aconteceu um caso de uma pessoa estar com o celular explodiu no bolso dela, a bateria, né? E ela pegou fogo, literalmente, ainda a menina do lado ainda pegou fogo. Então é isso que a gente vai ter que aturar daqui pro resto da vida, que tudo é lítio. Esse material precisa ser substituído. Só que é um material energético que não tem comparação. Já foi encontrado um material que tem lítio e não tem combustão instantânea e também não é classe D. É um material que contém lítio, que foi descoberto há pouco tempo. Possivelmente poderia ser um concorrente na questão energética. Mas só existe também um carrinho lá que vai debaixo do carro, que fura a bateria e a injeta ali o agente extintor, né, para poder apagar o veículo em chama, mas é muito caro, né, são coisas que a gente tem que entender que o custo é muito caro. Eu criei um projeto, na minha cabeça vai dar certo, né, para motos. Talvez poderia ser viável para carros também, se as baterias fossem removíveis. Ou seja, o carro elétrico teria um compartimento igual desse de gasolina. Abre na chave, tira, desconecta a bateria, guardava essa bateria onde? Num armário. Por exemplo, se está na garagem lá, vai ter um armário em uma área totalmente fora dos SPK, totalmente pronta para receber essas baterias, né? Então, o cara parou o carro na garagem, tirou a bateria, parou a moto, tirou a bateria, botou dentro desse armário, fechou, igual esses armários que tem na Caixa Econômica. Esse armário por dentro e por fora, proteção ali, anti-chama, né, com espuma anti-chama. Agente extintor em cada compartimento, ou seja, um agente extintor que vai estar conectado dentro dessas caixas. Assim que uma bateria dessa sofrer alguma sobrecarga e vier pegar fogo,
que vai acontecer? O detector de temperatura vai extinguir somente naquela caixa, né? Então, essa tecnologia é uma coisa que poderia ser feita, tá? Ou seja, o carro estaria na garagem, um carro elétrico, de forma segura. A bateria dele não estaria presente no veículo, pelo contrário, estaria guardado. Quando vai ter que ser uma coisa de conexão boa, né? Quando o cara viesse pegar o carro, tirava a bateria, empurrava ela para dentro do carro, trancava, pronto, você tem um carro seguro. Só que o problema é que a quantidade de bateria desses carros é muito grande. Então não tem como fazer isso num carro. Numa moto tem. E o da moto é pior a situação. Por quê? Porque a da moto é uma bateria leve, a pessoa tira, teria que ser um padrão universal para todos tirarem da mesma forma, e também alguma coisa para trancar, para os outros não ficar roubando. A pessoa tira essa bateria com medo de ser roubada e fica perambulando com isso na mão. O cara vai tomar cerveja, tá lá a bateria dele. Aí tropeça a bateria no chão, a bateria sofre um rompimento e já vai explodir um material químico em cima dessa pessoa, né? Uma bateria carregada em casa pode sofrer uma sobrecarga, estufar, explodir, botar fogo em toda a tua casa, inclusive em você. Dentro do elevador nós já tivemos um caso no Japão, que o cara ficou 3 meses depois em coma e morreu de infarto, porque ele botou a bateria no chão, pegou a bateria na mão, quando ele entrou dentro do elevador ele nem chegou a botar de novo no chão, a bateria começou a pegar fogo na mão dele. Eu acho que não daria tempo dele fazer nada, eu acho que nem soltar a bateria você consegue. Talvez se ele conseguisse, cego daquela calor e daquela luz que faz, né? Porque a gente não sabe que temperatura chega uma bateria de lítio, eu acredito que seja mais de 1000. Tem que colocar a questão térmica aí, o aparelho térmico para a gente saber. E a única coisa que ele poderia fazer ali, ou ele ir para o canto e virar as costas para aquilo, ou abaixar num canto, dependendo de onde estivesse pegando fogo. O problema é que você não sabe, você não tem reação. Apertar os botões do elevador se estivesse mais perto dos botões para poder, em algum primeiro andar que viesse, você conseguir escapar, né? Que aconteceu um lance desse com um cara que flambou uma bebida dentro do elevador e na hora que ele acendeu o isqueiro, na hora que ele foi beber, o fogo desceu por ele e ele só não morreu porque o elevador abriu a porta e ele caiu com os tênis em chama, né? E, e aí o que acontece? O desespero toma conta e a única coisa que ele poderia ter feito ali naquele momento seria apertar todos os botões do elevador, né, para que tivesse o elevador parado no primeiro lugar que tivesse, né? Ou alguns botões, porque também se apertar tudo pode travar o elevador, né? Não sei. Mas que pelo menos apertasse o mais próximo possível para poder descer. Mas aí ele desmaiou, a sorte que o elevador abriu a porta e ele conseguiu sair. Então, incêndios em espaço confinado, né? Pequenos incêndios em espaço confinado. Então você tem esse problema do cara ficar transportando a bateria da moto para lá e para cá. Seria um armário com compartimento preparado para receber essas baterias. A pessoa teria um cartão magnético, uma digital, alguma coisa, ela botava, né? Depois ela ia lá, tirava aquilo ali, botava na moto e ia embora. Porque tem a questão da reação em cadeia, né? Tem a questão da reação em cadeia é, que acontece no fato de um carro desse pegar fogo em um lugar fechado como garagem de edifício. Isso é uma coisa muito grave e não estão tratando de forma correta. Eu fiz o vídeo há um tempo atrás, logo depois saiu um regulamento do Bombeiro Militar falando que as garagens não tem que ter a parte de recarga automatizada, né, de acordo com padrões estabelecidos de segurança da recarga desses veículos, né? Então já é uma coisa boa, já é um avanço, né? Porque realmente você não pode carregar em qualquer lugar, porque cada lugar pode ter cargas passando a mais, né? Instalações velhas, é, e ali a bateria pode não ser adequada para aquela rede e sofrer uma sobrecarga e essa sobrecarga vir causar um prejuízo enorme, né? Então, no caso, como vai funcionar os seguros de prédio se não tiver essas coisas? Porque eu não sei como é que funciona a questão do seguro. Todo mundo paga seguro contra incêndio, né? Em certos centros comerciais, mas aí o cara vai lá e faz um teto e passa por cima do sprinkler. O sprinkler não fica eficiente. Será que o seguro vai cobrir? Se o cara realmente fez modificações que prejudicou ali, será que o seguro cobre isso?
também é uma coisa a ser pensada. Será que o seguro vai cobrir os veículos se tem a necessidade de ter o carregador ali de acordo com os padrões estabelecidos pelo Corpo de Bombeiro? Será que o seguro vai cobrir se não tiver? Nós temos as bicicletas elétricas, temos patinetes elétricos, nós temos tudo com bateria de lítio e a gente está cada dia mais se afundando nessa questão por conta de ser uma energia limpa, né? O bom é que é uma energia limpa, só que é aquela coisa, é uma energia limpa, mas a prevenção ela não pode falhar. Ainda agora eu peguei um vídeo na internet para a gente falar de prevenção. O garoto deixou cair algo entre a escada rolante e o vidro do shopping, né? Aquele vidro de contenção para ninguém cair lá embaixo do segundo piso, do piso de cima. E ali o garoto pulou para pegar o negócio. Quando ele pulou, o chão era falso. Simples, era um forro. Aconteceu com ele igual praticamente que aconteceu com o Gugu, né? E o garoto caiu lá embaixo. Então, aí eu te falo, como é que uma pessoa que faz uma construção, um engenheiro, um arquiteto, um técnico de segurança de trabalho não vê isso? Isso não dá para entender. Não existe nenhuma sinalização de que aquilo ali não é um chão, não é uma coisa segura. E simplesmente o garoto acreditou que fosse, porque ele não tem idade suficiente para assimilar isso. Quando o garoto pulou para pegar uma touca lá que caiu, o garoto simplesmente foi lá embaixo. A prevenção ela tem que prever que aquilo poderia acontecer. Ela tem que prever. E se você for nos shoppings hoje, o espaço entre a escada rolante, existe ainda vãos que poderiam colocar ali uma planta, alguma coisa, para não deixar que as pessoas fiquem naquele vão, porque já aconteceu de pessoas daquele vão serem puxadas pela escada rolante, pela parte daquela parte da borracha ali, que vai assim, aquela parte que as pessoas seguram, né, o corrimão. Então, a prevenção ela tem que entender qual é o seu papel. Os prevencionistas, técnicos de segurança do trabalho, às vezes vai ver aquilo ali, vai sinalizar. Só que nessa situação aí é um erro de edificação. Porque se acreditava que aquele meio ali tinha chão ali. Como é que você está no segundo pavimento, você vai botar um troço bonitinho e não vai imaginar nunca que vai cair algo ali? Sabe? Esses dias o cara brincando com a criança, não sei que brincadeira é essa, o cara botou a criança dentro de uma máquina de lavar industrial. A máquina entrou em lavagem automática e ninguém sabia desligar a máquina. Com muito custo, um cara entrou para dentro do circuito lá e conseguiu. Arriscado até tomar uma descarga elétrica, a gente não sabe quanto de energia tem ali. Mas existe botões de pânico, botões... As coisas têm que ser feitas à base de idiota, cara. Por quê? Porque você tem que prever que pode acontecer alguma coisa e você vai precisar de usar o desligamento automático. Então, todas aquelas máquinas tinham que ter o botãozinho do pânico, que é um botãozinho vermelho que você bate e desliga o quadro de energia. Isso já existe. Ou seja, às vezes o cara não conhece a situação ou pensa que nunca vai acontecer. E aquele botão tem que ser vermelho, ele tem que estar destacando que é uma situação de emergência, igual quando você chega no elevador. Você chega aqui no térreo, você vê 3 botãozinhos lá. Quase ninguém sabe para que serve aquilo ali. Eu fiz um estudo sobre aquilo ali. Aquilo ali, no momento de incêndio, qual é o perigo do incêndio? Fumaça dentro da cabine do elevador, por isso que não se pega elevador. Pessoas podem morrer asfixiadas, o elevador está dentro de um espaço confinado, né? Então a primeira coisa que as pessoas fazem no incêndio é querer descer mais rápido, ele quer descer no elevador. Você vai entrar dentro do espaço confinado? Você é louco. Aqueles botões você quebra, o vidro está imprensando o botão vai vir para fora, né? E vai ativar o quê? O elevador automaticamente vai descer, vai abrir as portas no térreo e vai ficar com as portas abertas, né? Só que se acabar a luz, aquele sistema não funciona. Já é um problema grave, porque ninguém sabe me explicar, né? Eu falo com o pessoal do elevador, as pessoas me dizem que não é um sistema autônomo de energia. Falha grave de segurança. Por quê? Porque aquele sistema poderia até ser usado para um resgate de emergência se ele tivesse uma bateria de autonomia. Porque elevadores que têm resgate automático, eles conseguem levar o passageiro até o próximo andar e abrir as portas, né? Então poderia ser feito esse sistema da mesma forma. Ele vinha para o andar mais próximo, abria as portas e fazia um resgate de emergência. Emergência, eu não vou usar aquilo para qualquer situação, tá? Então, se eu chamar o bombeiro militar de uma emergência,
ele simplesmente vai destruir o elevador. O fator vida é mais importante, eles não estão errados. Eles vão destruir se não for possível fazer o resgate por meio manual, né? Então, tipo assim, o bombeiro civil, ele vai ter um problema se o elevador for destruído pelo bombeiro militar e foi ele que chamou. Então, as leis precisam proteger também o bombeiro civil. Agora, se a vítima chamou o bombeiro militar e ela chegou porque o cara do elevador não veio, aí a coisa é outro departamento, tá? É outro departamento. Então, nós temos que estudar toda essa parte de escada rolante, elevadores, muito bem, para a gente poder saber na hora de funcionamento. Outra coisa que são as escadas rolantes, os botões de ligamento são de difícil acesso. E às vezes são muito ruins de achar, precisa-se ter sinalizações melhores. Tem algumas escadas rolantes que já tem alguns suportes, tipo um tubo, né, com os botões no meio da escada, ou seja, nas partes da escada, tu vai descendo, então você vai vendo, só o adulto consegue alcançar ali, a criança não alcança. E ali, o próprio cara na escada rolante consegue fazer o desligamento, porque se acontece uma falha de uma soltura da esteira da escada rolante, né, que já aconteceu, escada rolante, e a pessoa precisar parar aquilo, que aquilo vai ficar embolando uma na outra. O próprio cidadão que estiver na escada rolante vai saber. A população flutuante não sabe, muitas vezes, aonde que é o botão de desligamento da escada rolante. Alguns botões não têm cor vermelha e, além deles serem pequenos, são mal sinalizados, né? Então já é um problema grave. Então, o certo seria esses no meio, assim, para você, na própria escada rolante, você conseguir ali fazer o desligamento daquela esteira, né? Que é um risco também, quando acaba a energia, daquela esteira desligar bruscamente e você ser projetado para frente, né? E cair de uma altura. Dependendo da situação da escada for muito íngreme, né? Você pode sofrer uma queda. Então, tem uma série de coisas que precisam ser estudadas. Dizem que tem sensores na escada rolante, quando ela sai do trilho, ela desliga. Mas por que isso não funciona em todas as escadas? A gente tem que entender quais os tipos que tem, quais os padrões e tudo, e nada disso é ensinado. Tá? Precisamos de ter ensinamentos muito fortes sobre essas questões, elevadores e escada rolante, né? Pessoas que têm síndrome do pânico, que não andam de elevador, não acompanhem essas pessoas no elevador, não proponha dela entrar no elevador. Por quê? Porque no momento ela pode até se sentir segura, mas chegar dentro do elevador ela pode entrar em pânico e passar mal lá dentro. Então, se a pessoa pode subir de escada, você faz o acompanhamento da escada, pela escada. Porque pessoas que têm síndrome do pânico, qualquer barulhinho no elevador vai causar um desespero. Ainda mais se o andar for muito alto, né? O prédio for muito alto. E aí mais desespero ainda, porque vai demorar mais ainda a chegar no seu destino. Então, há pessoas que conseguem andar, que pedem a companhia do bombeiro civil ou de outras pessoas para acompanhar elas no elevador. Essas pessoas, elas estão dispostas a subir no elevador, por conta própria, né? Agora, a pessoa que diz que tem síndrome do pânico, você tentar forçar a barra, não, sobe comigo, que eu vou te fazer companhia, não faça isso. Porque essas coisas são rotinas do bombeiro civil que você vai aprendendo no cotidiano. Não, se ela tem síndrome do pânico, você pode subir de escada? Eu te acompanho. Tem alguém com você que possa nos acompanhar? A gente vai devagarinho para você não passar mal, né? Às vezes a pessoa vai para um atendimento médico. Então, cuidado. Outros cuidados também com com cadeira de roda. Vai descer uma ladeira, cadeira de roda de costa para a ladeira, não de frente, porque a pessoa pode ser projetada e cair. Andar com a cadeira de roda exige um certo cuidado. Por quê? Porque existem lugares que se encostar a cadeira, às vezes aquela rodinha da frente é uma droga, né? Trava, tu tem que pular ali pro outro. Bateu numa pedra, tu pode projetar a pessoa para frente. Pessoas que estão com acesso, né? Com acesso de médico, né? O acesso, colostomia, pulso de colostomia, ou acesso de alguma coisa. Cuidado para não prender na rodinha da escada da cadeira de roda. Tem que ter certos cuidados. Você tem que ver se o pezinho da pessoa está na plataforma. Cadeira de roda sem aquela parte onde bota o pé, não dá para andar. Então, pessoas muito idosas, a tendência é o pé sair daquela plataformazinha e acontece de você acabar machucando a pessoa.
Então, todo sempre, quando você estiver levando alguém numa cadeira de roda, tem que ter toda a atenção, todo o cuidado, ainda mais se o lugar tiver pedras portuguesas, se tiver piso desnivelado. Quando você vai entrar no elevador, quando você vai sair, tem os níveis, assim, que você pode também causar algum acidente, né? Porque a cadeira de roda, ela, qualquer probleminha, a pessoa ser projetada para frente. Então, quanto mais a pessoa estiver sentada e encostada na parte da cadeira, né, do encosto, é melhor, porque você vai ter melhor, uma pessoa com muito mais peso na parte da parte de trás, né, da roda maior, e você vai conseguir transportar com facilidade. É bom ter as cadeiras para obesos também, que elas são bem leves, né? Só que elas não entram em qualquer porta, esse é o problema. Tem portas que você não consegue entrar em certos consultórios. Então, às vezes, não dá para você utilizá-las.